Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Engenheiro Funcional. Continuando o nosso conteúdo sobre sistemas DDOs homogêneos, nós vamos nessa aula fazer o cálculo do PVI. Para isso eu trouxe esse exemplo, onde os valores aqui nós temos valores 3, menos 4, 1 e menos 1, e eles estão sujeitos a essa condição, x0 é igual a esse vetor 1 e 0. Sem mais delongas, vamos aos cálculos e antes dos cálculos eu peço que deixe o like e ajude o Engenheiro Funcional a crescer no YouTube. Então vamos lá e vamos fazer aqui agora esses cálculos. Quando nós nos deparamos aqui com essa situação, a primeira coisa que nós vamos fazer é o determinante da matriz A menos o lambda I e igualar a zero. Como todos sabem, esse A aqui vai ser essa matriz bem aqui, essa matriz A, esse lambda vai ser o nosso alto valor que nós iremos calcular e esse I aqui é a matriz de identidade. Sendo assim, nós vamos fazer o determinante da matriz A, 3 menos lambda, 1 menos 4 e menos 1 menos lambda. Vamos fazer essa determinante e vamos igualar tudo isso a zero. Isso aqui nós estamos fazendo o cálculo dos autovalores. Então, vamos lá. Quando nós multiplicamos aqui, calculamos esse determinante, nós vamos multiplicar aqui o 3 menos o lambda, vezes o menos 1 menos lambda. Ou seja, aqui nós multiplicamos a diagonal principal e agora nós vamos subtrair com a outra diagonal, a diagonal secundária. Aqui vai ser 1 vezes menos 4, vai ficar menos 4. Isso tudo igual a zero. Quando nós desenrolamos aqui, nós vamos ficar aqui com menos 3, menos 3y, mais y ao quadrado. Eu estou falando y, mas percebam que é lambda, mais 4, igual a zero. Depois nós reorientamos aqui, vai ficar com lambda ao quadrado, menos 2 lambda, mais 1, igual a zero. E com base nisso nós vamos calcular agora os valores de lambda 1 e os valores de lambda 2 com base nessa equação do segundo grau. O valor de A aqui dessa equação do segundo grau é 1, o valor de B aqui é igual a menos 2 e o valor de C é igual a 1. Ou seja, nós vamos ter aqui que o valor de lambda vai ser igual a menos B, ou seja, menos menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de B ao quadrado, menos 1 ao quadrado 4, menos 4 vezes A vezes C, ou seja, vezes 1 vezes 1, sobre 2 vezes A, ou seja, 2 vezes 1. Aqui vai ficar positivo, e aqui nós temos um 2 vezes 1 vai ficar igual a 2. E aqui dentro nós temos 4 menos 4. 4 menos 4 é igual a 0, a raiz de 0 é igual a 0. Então nós vamos ter só essa parcela aqui dividida por essa parcela aqui. Sendo assim, o nosso lambda 1 vai ser igual a 1, e o nosso lambda 2 vai ser também igual a 1. Por que o lambda 1 e o lambda 2? Porque aqui nós temos o lambda, e o lambda ele vai ser igual a 2 sobre 2. E esse valor de lambda aí ele se divide em dois lambdas, em lambda 1 e lambda 2. Sendo assim, nós calculamos e nós descobrimos que o valor de lambda 1 é igual ao valor de lambda 2. Sendo assim, nós temos um caso onde há multiplicidade. Depois disso, só nos resta calcular os autovetores. Para o cálculo dos autovetores, nós vamos realizar aqui o cálculo. Nós vamos pegar agora essa matriz aqui, que nós calculamos o determinante, e vamos colocar para lambda 1 igual a 1. Ou seja, eu vou copiar aqui essa matriz, lá para o outro lado, uma coisa bastante rápida e prática. E depois de copiar essa matriz, lembre-se que nós vamos multiplicar aqui com x e y, e vamos igualar a 0 e 0. Quando nós fazemos isso, nós vamos substituir aqui para o nosso valor de lambda 1 igual a 1. Quando nós fazemos isso, nós vamos ter 3 menos 1, 1 menos 4 aqui, menos 1 menos 1 vezes x e y igual a 0 e 0. Agora aqui quando nós resolvemos, nós vamos ter aqui 3 menos 1, que vai ficar igual a 2, menos 4, 1 menos 1 é igual a menos 2, vezes xy é igual a 0 e 0. Nós vamos multiplicar aqui linha por coluna. Nós vamos fazer 2 vezes x vai ficar 2x,
menos 2 vezes y vai ficar menos 4y igual a 0. Nós vamos fazer o mesmo com essa segunda linha. 1 vezes x é igual a x e menos 2 vezes y é igual a menos 2y e vamos igualar a 0. Para nós prosseguirmos com o cálculo, nós vamos multiplicar aqui essa base inferior aqui por 2. Quando nós multiplicamos por 2, por que nós vamos multiplicar aqui por 2? Quando nós multiplicamos, esse vetor aqui de cima, ele tem que ser igual ao vetor de baixo. Se ele for igual ao vetor de baixo, nós podemos prosseguir com o cálculo. Nós temos aqui 2x menos 4y igual a 0. E vamos ficar aqui com 2x menos 4y igual a 0. Quando acontece isso e os vetores eles são iguais, nós podemos prosseguir com o cálculo que não ocorrerá nenhum problema com linearidade. Sendo assim, nós vamos pegar aqui um desses vetores. Eu vou pegar esse vetor aqui, pois ele está mais simples de isolar, ou seja, x menos 2y igual a 0. E nós vamos ter que o valor de x ele é igual a 2y. Como o valor de x ele é igual a 2y, nós vamos ter que o nosso vetor v1 vai ser igual a x e y. Ou seja, o nosso vetor v1 ele vai ser igual ao valor de x aqui, que é 2y, e o y ele é o próprio y. Sendo assim, o nosso vetor v1, quando nós isolamos o y, ele vai ser igual a 2 e 1. Com isso, nós encontramos o primeiro vetor. Agora só nos resta fazer o segundo vetor. Nós vamos fazer para o valor de lambda 2 igual a 1. Para o valor aqui de lambda 2 igual a 1, nós vamos pegar aquela mesma matriz, ou seja, 3 menos lambda, menos 4, 1 e menos 1 menos lambda, vezes xy. E nós vamos fazer ela igual agora a 2 e 1. Veja que anteriormente nós fizemos ela igual a 0 e 0. Mas como o valor de lambda 1 é igual ao valor de lambda 2, nós temos que resolver esse problema com a multiplicidade. Como nós temos que resolver esse problema com a multiplicidade, em vez de colocar aqui 0 e 0 para calcular o lambda 2, nós colocamos essa parte aqui, ou seja, esse primeiro vetor, 2 e 1, aqui no lugar do 0 e 0. Quando nós substituímos aqui, nós vamos ficar com aquela mesma coisa que nós fizemos anteriormente, ou seja, 2, 1, menos 4, menos 2, vezes xy, igual a 2 e 1. E agora, quando nós montamos o sistema, vai ser basicamente a mesma coisa, linha vezes coluna. Vai ser 2x menos 4y igual a 2. E depois vai ficar x menos 2y igual a 1. Depois vai ser basicamente a mesma coisa, nós vamos multiplicar aqui por 2 para igualar o vetor de cima com o vetor de baixo. E nós vamos ter que 2x menos 4y igual a 2 e 2x menos 4y é igual a 2. Como os vetores são iguais, não ocorrerá nenhum problema de linearidade nos nossos vetores. Sendo assim, nós vamos pegar aqui uma dessas equações, ou seja, a equação que está mais fácil de isolar, ou seja, x menos 2y igual a 1. E nós vamos isolar aqui o 2y, ou seja, vai ficar x igual a 1, passando para o outro lado fica positivo, mais 2y. E sendo assim, nós encontramos aqui uma equação para montar o vetor. Quando nós encontrarmos uma equação dessa forma, nós vamos fazer para o valor de y igual a 0. Quando nós fazemos aqui para o valor de y igual a 0, nós encontramos que o nosso x ele vai ser igual a 1. Como o x ele é igual a 1, nós podemos montar aqui o vetor v2, que o vetor v2 vai ser igual a x e y. Ou seja, o vetor v2 vai ser igual ao valor de x, que nós encontramos aqui, que é igual a 1, e o valor de y, como não tem aqui nenhum y aqui na nossa equação, ele vai ser igual a 0. Sendo assim, nós encontramos o valor de v2. Agora só nos resta montar a nossa solução final, que a nossa solução final ela vai ser da seguinte forma. Nós vamos pegar aqui a solução final x, vai ser igual a C1 elevado ao nosso primeiro alto valor vezes t, ou seja, 1 vezes t que é igual a t. O alto valor, não se esqueçam que é 1 e 1, os nossos altos valores. E nós vamos multiplicar isso com o nosso primeiro vetor. O primeiro vetor, o vetor v1, é igual a 2 e 1. Quando nós fazemos isso, vai ficar 2 e 1 aqui. E nós vamos somar com C2 elevado ao nosso segundo lambda, ou seja, 1 vezes t, e vai ficar at, vezes, como estamos falando de multiplicidade, vai ficar aqui t, vezes o nosso primeiro vetor, 2 e 1, mais o nosso outro vetor, vetor v2, 1 e 0.
Sendo assim, nós montamos aqui a solução final para a nossa equação. Agora só nos resta calcular o PVI. O PVI que foi dado foi que x0 ele é igual a 1 e 0. Ou seja, onde tiver aqui o valor de x, nós vamos colocar 1 e 0. E esse 0 aqui vai ser no lugar aqui dos t's. Ou seja, no final das contas, nós vamos ficar com essa seguinte expressão. Nós vamos ficar aqui com 1 e 0 no lugar do x, igual a C1 é elevado a 0, esse valor de 0 aqui, vezes o nosso vetor, 1, 2 e 1, mais C2 é a 0, vezes t. O valor de t nós vimos que é igual a 0, 2 e 1, mais 1 e 0. E agora só nos resta desenvolver toda a equação. 1 e 0 é igual a C1, vezes 2 e 1, mais C2, vezes 1 e 0. Por que 1 e 0? Porque aqui nós temos elevado a 0 que é igual a 1, e esse 0 vezes isso aqui fica igual ao 0. Então, esse 0 aqui não vai alterar em nada, e nós só repetimos aqui o 1 e 0. Agora nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter que 1 e 0 vai ser igual a 2C1 mais C2, pois nós estamos multiplicando aqui, depois somando. 2 vezes C1 vai ficar 2C1, mais 1 vezes C2 mais C2. E aqui embaixo nós vamos ter C1 e C2 vezes 0 é igual a 0. Quando nós fazemos aqui as igualdades, nós vemos aqui que o valor de C1 ele vai ser igual a 0. C1 é igual a 0. E 2C1 mais C2 vai ser igual a 1, de acordo com o cálculo do PVI. Como o C1 aqui é igual a 0, nós vamos ter que o nosso valor de C2 vai ser igual a 1. Eu vou fazer o resultado final aqui nesse cantinho. Vou colocar aqui de uma cor preta. E nós vamos ficar agora com o seguinte sistema. Substituindo aqui o valor de C1 igual a 0 aqui na nossa expressão, e o valor de C2 igual a 1 aqui na nossa expressão, nós vamos ter o seguinte, que o x vai ser igual, como o C1 é igual a 0, toda essa expressão aqui vai ser igual a 0, e como o C2 é igual a 1, 1 vezes tudo isso, nós vamos ficar apenas com EAT vezes T, 2 e 1, mais 1 e 0. E com isso nós fizemos o cálculo final do nosso PVI. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal do Engenheiro Funcional. Se você gostou, peço por favor que curta, comente e indique para os amigos.